Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja bem-vindo ao meu canal Vlogs da Nai. Eu me chamo Nai, este é o meu canal e eu falo sobre literatura, falo sobre livros, daqueles livros que eu li. É muito bom ter você aqui comigo. E hoje eu vou tratar de um livro extremamente importante, principalmente, para pessoas que desejam um dia namorar, desejam constituir família, contrair um matrimônio e que muitas vezes ficam afobados, ansiosos, querendo logo que aconteça, esse milagre na vida delas, ou que a pessoa da parte de Deus chegue logo para elas e que elas possam logo ser felizes, enfrentarem a vida juntos, enfrentarem dificuldades e felicidades lado a lado. Bem, então hoje eu trago um livro que trata especificamente e em relação a isso, que chama-se Adão e Eva. Adão e Eva, descubra o segredo para o namoro de sucesso. Vale a pena esperar. O autor é Peter Suk, ou Peter Suk. É este o livro. Bem, aqui nesse livro, o autor trata de uma forma tão assim esplêndida e também de uma forma muito peculiar de como o cristão, de como o solteiro pode servir a Deus nesse momento em que ele não tem ninguém para poder cuidar. Esse livro, ele é destinado para todas as pessoas que desejam encontrar aí o amor da sua vida, ou as pessoas, ou a outra parte, que falta complementar, que falta aí para poder caminhar junto contigo. Bem, e aqui no livro existem algumas perguntas que são as seguintes: o que fazer quando os meus pais não concordam com o meu namoro? Porque eu oro e a pessoa parece nunca chegar. Como fazer para encontrar um amor tão esperado? Quem deve chegar primeiro, a garota ou o garoto? Como saber o tempo certo para entrar num relacionamento? De forma muito perspicaz e também de uma forma também muito pedagógica, o Suk vai poder dar essas respostas, Primeiramente, ele sempre vai enfatizar a importância do descanso. Aqui nesse livro, o título é Adão e Eva, e creio eu que esse título ele foi bem provocativo, porque o primeiro casal, que a gente sabe, o primeiro casal bíblico da história é Adão e Eva, e eles eram um casal perfeitos, não tinham pecado, não tinha maldade no coração, não havia impureza, ou seja, Deus criou o casal perfeito, o primeiro casal não tinha erro algum, não tinha defeito algum. Contudo, a gente sabe qual o fim que se deu, eles pecaram e foram expulsos do paraíso, mas creio eu que foi bem intencional esse título para poder ilustrar como que devem ser os relacionamentos de todos. E já no primeiro capítulo do livro, o autor sempre vai enfatizar a importância do descanso, o descanso que o solteiro deve ter, primeiramente em Deus e depois em si mesmo. Estar satisfeito com a situação em que está, na qual se encontra, para depois poder partir para uma tomada de decisão, para oração, porque o Peter ele vai dizer que o descanso, o ato de se estar solteiro e não ficar tanto ansioso assim, querendo logo que Deus dá uma pessoa, é um ato de fé. Esse descanso, esse tempo em que o solteiro passa sozinho, sozinho entre aspas, Deus está o moldando, formando, lapidando o caráter dessa pessoa para poder receber um futuro amado ou uma futura amada. Porque não adianta nada a pessoa, o solteiro orar, querer uma pessoa para sua vida, contudo, quando chegar não estiver preparado, não ser maduro o suficiente, não ter um trabalho, não poder ser o provedor, o protetor, e não poder ser uma ajudadora, uma auxiliadora, uma pessoa que vai realmente aconselhar, que ambos se darão bem, que eles serão maduros, serão fiéis. Então não adianta nada ficar esperando se não se prepara, se a casa não estiver arrumada. Então ele vai dizer o seguinte: se prepare, tenha descanso, se descanse em Deus. Coloque os seus cuidados, coloque seus pensamentos, coisas que afligem em Deus. Porque é em Deus, a partir de quando você confiar, que você entregar realmente tudo a Deus, nesse ato de fé, de confiança de que Deus faz perfeitamente todas as coisas, é que depois as coisas vão começar a fluir.
e recordando aquele versículo que diz, né, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou do que nós imaginamos. Então, se a gente já imagina, né, nessa ansiedade, nessas pessoas, se o solteiro já imagina querer uma pessoa muito boa, um companheiro muito bom, imagina o que Deus está preparando para essa pessoa. Então, o primeiro ponto é o descanso. Depois o Peter vai falar a respeito que, inclusive, deve-se tomar bastante cuidado, porque existe bastante nas igrejas, fora delas, então, tá recheada, mas dentro da igreja também, infelizmente, se infiltram, que é a respeito dos lobos devoradores, né? Então, inclusive em passagens bíblicas fala a respeito de lobos, e nós também, todos os cristãos, principalmente, né, aquelas pessoas que ficam muito fragilizadas em relação por não ter um companheiro ou uma companheira, acaba cedendo muito rápido a algumas pressões, a chantagens emocionais. Então tome bastante cuidado com lobos, porque às vezes está lá dentro da igreja, se fingindo ser ovelha, fingindo estar louvando a Deus, fingindo estar servindo a igreja e a Deus, contudo está ali, né, querendo as melhores opções, sendo que ela própria não é uma boa opção, não é um bom partido. Então, tomem bastante cuidado com isso, né? Então, alguns pontos a serem verificados, essa pessoa, o que os pais dela falam dela? O que a sociedade fala dela? Como era ela? De onde ela veio? Ok? Não que o passado vai definir o futuro, mas os antecedentes também é muito importante por conta de como será o futuro. Então, essa pessoa tem caráter, é trabalhadora, tem ética, é moral. Como que essa pessoa se comporta com seus familiares, na roda de seus amigos? O que o seu patrão fala dele ou fala dela? Então, é muito importante verificar a respeito disso aí também. Então, cuidado com os lobos, né? E com pessoas aí aproveitadoras, se aproveitando de um momento tão frágil, ok? Então, sites de relacionamentos, namoro à distância, namoro virtual, namoro perto, tomem bastante cuidado com relação a isso. Essa passagem também se dá em relação a isso, serve também para vocês ficarem atentos em relação a isso, segundo o autor, cuidado com os lobos. Um outro ponto também que ele vai falar a respeito bastante, que é a consagração. Então, consagre-se ao Senhor, consagre tudo a Deus, consagre seu coração, a sua mente, né, aquilo que você quer, os seus pontos, né, o que existe muito no ser humano é falhas. Então, peça a Deus um cônjuge, né, solicite, ore, interceda a Deus, solicitando uma pessoa que possa suprir essas suas carências, mas que você, ao decorrer da sua solteirice, também possa pedir o auxílio de Deus para que Ele vai tratando esses defeitos, lacunas não fechadas que existem dentro do seu coração, que todo ser humano tem. Então, todos os defeitos o ser humano tem. Então, peça a Deus, vai se consagrando, lendo a Bíblia, jejuando, orando, mas não pode sim também em prol de um namoro ou de um casamento, mas especificamente também para você, para sua vida individual com Deus, não pedindo nada em troca, não sendo nada algo de barganha, vamos dizer assim, mas se consagrando mesmo, tendo prazer na presença de Deus, tendo vontade em estar na presença de Deus, não somente para conseguir um cônjuge, né? Porque como diz, às vezes, os pastores pregando, né? Às vezes a gente acha que Deus é o Papai Noel, Deus é o gênio da lâmpada, que a gente ora, se a gente pedir, Deus dá. Mas não é bem assim. Deus também quer provar o nosso coração, quer ver como que nós lidamos com o não dele, com o sim também. Então, Peter vai dizer, consagre-se e consagre tudo que você tem a Deus. Outro ponto também definição de papéis de ambos, né? Então, existe aquele ponto, quem deve chegar em quem, né? Se o rapaz gostar da moça, o rapaz que chega na moça, ou se a moça estiver muito tímida, como é que faz aí? Então, Peter vai dizer que você pode criar laços de amizades, né? Com a pessoa que vocês, né? Sei lá, gostou. E depois disso vocês vão verificando como que vai andar, né? Como que vai ser o andado da carruagem. Então vocês, a partir daí, né, não existe nenhum problema, né, do rapaz chegar pra moça e perguntar se desejam conversar ou se desejam conhecerem-se mais profundamente. Então, aí vai de cada pessoa para pessoa, claro, né, estabelecido nos limites cristãos de dizer não à impureza,
mas de seguir firmes, né? Porque também, né, Deus não vai descer do céu e vai te apresentar a pessoa, vai colocar na sua vida, pronto, essa pessoa. Não. Você também, né, deve se desenvolver em relação a isso. Um outro ponto também que ele disse que é a precipitação. E esse ponto, muitas pessoas caem nele e se arrependem bastante depois. Então, existem na igreja, na sociedade, em todos os lugares, existem pessoas recheadas de defeitos e que se arrependem dos erros que cometeram, de ter casado com uma pessoa não cristã, de não ter olhado como que aquela pessoa era, como que aquela pessoa tratava, como que aquele rapaz tratava a mãe, como que aquela moça tratava o pai, né? Então, ou seja, e também muitas meninas não são criadas com os pais e muitos meninos também não são criados com as mães. Então existe aí uma falta de personalidade feminina e masculina em ambos os mundos e que no decorrer do tempo, principalmente na adolescência, isso se aflora bastante a falta que os pais fizeram na infância. E pode ser que a menina ou o menino queira um pai, queira uma mãe ali em lugar de um cônjuge e queira pedir mais responsabilidade do que o cônjuge deveria dar, vamos dizer assim. Então tomem cuidado com relação a isso. A precipitação precede a ruína, então é caminho da ruína. É igual aquele ditado, apressado come cru. Em relação a isso, eu me recordo de uma frase que diz: escolhendo seu cônjuge, você também escolhe seu futuro. Cuidado para o seu futuro não ser livre ou ser preso a alguma coisa. Bem, e também ele vai dizer a respeito das emoções, cuide de suas emoções, porque pessoas desequilibradas, com emoções desequilibradas, não fazem nada direito, né? Não vão tomar decisões sadias para si. E muito importante lembrar que você não deve tomar uma decisão escolhendo o cônjuge só pensando aqui ou agora, pensando na beleza, se aquela pessoa é bonita, né? O status social daquela pessoa. Não é bem assim, né? Então você tem que pensar no futuro, como que aquela pessoa vai estar no futuro, né? Porque beleza exterior, gente, é importante, com certeza. Contudo, ela passa, né? Ela é como a flor da erva. E olha o coração da pessoa, olha a personalidade, olha a moral, olha o caráter. Então, Peter vai ensinar isso tudo aqui, gente. É muito. E na visão cristã, né, namoro não existe, segundo, né, pegando bases bíblicas mesmo, né, também pela rigidez daquela época, né, no tempo de Jesus, no Velho Testamento, então não existia namoro. Então muitos cristãos, muitas pessoas usam essas passagens, né, de que pela rigidez não existisse namoro, então trazem hoje também para os nossos dias, né? Hoje, né, algumas coisas são mais flexíveis do que antigamente, então hoje já existe namoro. Mas antigamente não existia namoro, então as pessoas já cortejavam, mal se viam praticamente, como Rebeca e Isaac, e já se casam. Então, também esse tempo, né, de namoro, de cortejo, ele tem que ser, né, um momento aprazível para ambos, né, por conta de que na visão cristã de muitas pessoas, o namoro não existe. Então, existe o cortejo, em que você vai se abster de todos os prazeres que hoje o namoro moderno passa, e que atinge muitos cristãos também, ou que eles deixam ser atingidos, e vai somente cortejar, conversar, conhecer os pais da menina, conhecer os pais do rapaz, e se derem certo, se verem que as ideias batem, né, se os propósitos espirituais e também pessoais coincidem, então levam para frente e então se casam. E é muito interessante relembrar que quando se está nesse tempo, né, de solteirice, nesse tempo em que não existe alguém para você poder se dedicar, é importante você se dedicar aos serviços da igreja, como o apóstolo Paulo disse. O solteiro cuida das coisas do Senhor. Então, servir na igreja, na salinha, no cuidado pastoral, visitando os órfãos e as viúvas, fazendo cestas básicas, trabalhando no brechó da igreja, trabalhando, né, não sei se você tem uma sociedade de mulher na sua igreja, mas eu tenho na minha presbiteriana, então eu tenho a minha SAF, que é a Sociedade Auxiliadora Feminina, então participe também, se você for de uma presbiteriana.
Então é muito interessante, vários momentos e campos da igreja que você pode servir, né? Então tem um louvor, tem teatro, tem algumas que tem ministério de dança. Então esses são momentos, né, para você poder servir e se dedicar a Deus antes de se dedicar a uma pessoa. Como você vai se dedicar a uma pessoa sendo que você nem se dedica a Deus? E também é muito interessante a gente pensar que quanto mais você se envolve com as coisas, não sendo que elas serão penosas, mas quanto mais você se dedica a algumas coisas e se envolve em projetos comunitários, em outras igrejas, como intercâmbios, acampamentos, mais chances você vai ter de conhecer outras pessoas. Então, mais chances também, conhecendo outras pessoas, mais chances você terá de conhecer talvez o seu futuro cônjuge. Então, é uma possibilidade. E no final desse livro, o autor ele vai dizer o seguinte, falando um pouco de nós. Aqui ele conta um pouco da história dele, juntamente com a sua esposa, a quem ele chama carinhosamente de Morena. A esposa dele chama Juliane Bandeira Succhi. Ele vai dizer que a vida também da esposa dele era bem difícil, né? O pai dela não era cristão, então ela teve que lidar em relação a isso. E ele era tão rígido, que teve uma vez que ela chegou, acho que alguns minutos atrasados em casa, e ela levou um tapa no meio da cara. Então, mas aí depois, acho que 2 anos depois, o pai dela se converteu ao Senhor Jesus. E ele vai dizer o seguinte, que a esposa dele, que também já teve outro relacionamento e que também, né, já teve essa decepção amorosa. E aí, ele vai dizer o seguinte, eu vou ler a partir do momento que ela entra na vida dele, que é o seguinte. Foi aí que eu entrei na vida dela, ou ela entrou na minha vida. Em todo o tempo, eu estava agindo como um líder, amigo e conselheiro. Acredite, minhas intenções eram boas. Algumas vezes em que conversávamos, só conseguia ver sofrimento e lágrima em sua face. Ou seja, ele estava sendo um amigo, um cara muito bacana com ela, um rapaz, desculpa. Um dia, inconformado com toda aquela situação, disse a ela após o culto. Julie, você precisa entregar ao Senhor o que sente por esse rapaz, senão estará apenas tardando os planos de Deus para a sua vida. Julie já tinha entregado aquilo ao Senhor. Não estava sentindo mais nada por ele. Já estava no descanso do Pai e eu não sabia. E os planos de Deus, que eu havia profetizado para ela sem saber, seria eu mesmo, um pouquinho mais na frente. Tudo foi muito rápido entre nós dois. Dias depois eu já estava gostando dela. Orei ao Senhor, não sabendo por que aquilo estava acontecendo. Procurei um amigo que pudesse me dar um conselho. E as coisas foram acontecendo passo a passo. Na semana em que pretendia falar com Julie, preguei em um culto de mocidade, onde Julie fez uma importante oração ao Senhor. Senhor, neste momento, eu te entrego meu coração, meus sentimentos e peço que a partir de hoje direcione meu coração e não permita que eu me envolva emocionalmente com ninguém, a não ser com meu futuro marido. Olha só que atitude excelente de Julie, de a esposa desse autor, em relação a isso. Porque geralmente, né, principalmente mulheres, se envolvem muito rápido emocionalmente. Então, palavras doces demais acabam, né, o coração se deixa levar. Então, em relação a isso, a gente tem que pedir a Deus, né, os leitores desse livro, e também os cristãos devem pedir a Deus a direção, a melhor direção, para não ser muito sentimentais em relação a isso, ok? Porque em momentos adversos em que o casal estiver passando dentro do matrimônio, é a razão que vai contar, nem sempre vai ser a emoção. Então, deve-se usar bastante a razão, né? O que essa pessoa faz, o que ela quer da vida, ok? Porque nem sempre é o coração que vai dirigir, praticamente é 10, 20%. Porque também deve ter sentimentos na relação. E aí ele prosseguiu. 2 dias depois, conversei com Julie sobre minhas sinceras intenções. Ela não acreditava no que ouvia. Fazia apenas 2 dias que havia feito aquela entrega. E eu, o líder, o amigo, o conselheiro, estava agora bem diante dela, abrindo o coração. O que vem depois, você já sabe. Nós oramos, descansamos e nos comprometemos. E aí ele continuou. 7 meses depois nos casamos, o Senhor nos abençoou em tudo. Cada detalhe e pedido feito a Deus foram vistos naquele dia especial.
em nossas vidas, no dia do nosso casamento. A minha oração é que o Senhor abençoe a sua vida ricamente, que você possa aplicar esses princípios à sua vida, para que no tempo certo receba de Deus a recompensa pelo seu descanso. E aqui no final do livro, ele vai dar aí uma palavra, um conselho juntamente com a palavra e com bênção para as moças e para os rapazes. Ele vai dizer a seguinte questão: para as damas: garotas, abram os olhos, sejam firmes e constantes. Caso contrário, não poderão revogar um futuro desastre. Seja sábia hoje e edificará a sua casa amanhã. Não esqueça, você é uma dama. Para os rapazes ou homens: aproveitem o tempo de solteiro. Segurem as pontas, rapazes. Respeite os sentimentos daquela que poderá ser sua futura esposa. Ela é templo sagrado. E não esqueça, comporte-se como um bom cavalheiro. Deus abençoe você. E assim se finda o livro, pessoal. Esse livro é muito interessante. Eu acho que você que está ansioso aí por conta disso, deveria ler esse livro. É um livro em que o autor foca bastante no descanso, na providência divina, e que a gente, né, os cristãos, no geral, sabemos que Deus sempre tem o melhor para nós. E fica esse versículo de reflexão, que ele sempre tem o melhor para nós. E o versículo, na verdade, é que ele pode fazer mais, infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. Recomendo para vocês esse livro. Ele é de bolso, então você lê ele bem rapidinho. E para essas respostas, para essas perguntas, aqui dentro existem as respostas. E eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações. Se você quiser falar alguma coisa comigo, tiver alguma dúvida, alguma sugestão, meu e-mail é vlogsdanai@2021.com.br. Vou deixar aqui embaixo todos os meus contatos para você me encontrar. E eu espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.